Oi, gente, tudo bem? Então, continuando aqui com a nossa é, pequena consulta, eu acredito que esse é o termo correto, com grande aprendizado com o Dr. Ébano Girold, psicólogo, acupunturista. Resolvi dividir essa live porque está tendo uma citação muito legal, está tendo conhecimentos bem interessantes e dessa vez me veio várias perguntas, então, assim, por isso que a gente resolveu dividir. Primeiro a gente falou sobre o conceito, a segunda a gente falou como a gente é, diagnostica, como que a gente avalia uma pessoa, e essa terceira agora a gente vai falar sobre as dores, né? Vamos tentar definir isso, né? Boa noite, Ebano, tudo bem? Tudo bem, Chico? Como é que você tá? Boa noite, gente. Legal. Ebano, veio umas perguntas bem interessantes e que eu acho bastante legal. E a gente falou um pouquinho no final da outra live, eu acho que é interessante a gente falar, sobre a somatologia, né? A gente Uhum. somar os sintomas, né? E o que que a gente pode falar sobre dor no ciático? Tá. Se a gente entrar, então, pela medicina chinesa e pela cultura em relação ao ciático, tem basicamente três grandes causas, principalmente para um autor muito respeitado, que é o Maciossi. Nós temos dor no ciático por causa de retenção de umidade, umidade e frio, na verdade. Na medicina chinesa, umidade pode ser gordura ou, na verdade, coisas realmente úmidas, tá? Água, retenção desse tipo de coisa. Estagnação de energia, a gente está falando de Qi, ou de Qi, ou uma deficiência no rim. Estudo de deficiência energética, tá? Então, se for ciático em relação à umidade, frio, você vai ter inchaço, formigamento, sensação de peso nas pernas, principalmente. Uhum. Já se for estagnação de energia, a gente vai estar falando de quando você encosta, vai doer muito, muito sensível, demais sensibilidade. Você não vai ter resposta a clima. Então, põe calor ou põe frio, não vai fazer diferença. E agrava quando está de pé. Uhum. E aqui, sabe aquele testezinho que você faz assim, estica e curva e o cara não volta? Sim. Isso é estagnação de energia, Legal. estagnação de Qi. E a deficiência do rim vai ser uma coisa mais hereditária, tá? Porque a gente está falando da essência mesmo. Então, com repouso piora, e quando está muito cansado piora. Né? Normal, você tem falta de energia, falta de essência, quando está muito cansado, dói mais o ciático. Né? E daí como é que a gente trabalharia? Isso. Na acupuntura a gente tira umidade, tira frio, colocando calor, né? Que a gente pode queimar esse calor. E aumentando, né? A gente pode aumentar, queimar esse frio, queimar essa umidade, aumentando o calor. Uhum. Numa estagnação, a gente vai tentar desestagnar, está congelado, está Uhum. travado, então a gente tem que tirar aquilo lá. Pode, por exemplo, imagine uma lâmpada muito quente estoura o fio, Sim, certo? sim, sim. As lâmpadas antigas, né? Sim, sim, sim. Então a gente arranca energia para ela não queimar, porque a gente não consegue pôr frio, a gente só consegue tirar calor. Uhum. E a deficiência de rim tem que ser tonificada. A tonificação é um processo bem mais complicado, e a gente tem que usar algumas outras coisas, algumas outras técnicas. Você até Sim. tinha comentado, né? Se quiser até Se entro nessa repete para parte. mim, se repete para mim essa partezinha. É, Qual dela? é a última partezinha que você falou da última forma do ciático. A da deficiência do rim. Isso. Então, qualquer deficiência do rim causa dor crônica nas costas. Aham. Tá? Porém, a mais comum é uma deficiência do yang do rim. Uma deficiência que facilita a invasão do frio. Sim, Então, yang é calor, yin é frio. sim. Então, se você tem pouco calor, o frio consegue invadir muito fácil.
né? Então, pode ser uma deficiência hereditária já. Você já nasceu com isso. Daria para entrar numa coisa mais genética, né? Uhum. Então, na patologia de deficiência do rim, vai ter crise de dor surda, aquela que melhora com repouso e piora durante o cansaço. Tá. Atividade sexual pode agravar, Uhum. né? Que mais? E pode ocorrer sensação de frio nas costas em relação a isso. Legal. E qual é a maneira de se tratar, o tratamento disso? Então, daí a gente vai ter que aumentar o yang do rim. Então, ele vai ter que tonificar o rim. Pode, por exemplo, ser feito, temos alguns pontos lá no pé que tratam o rim. Tá? Legal. Um deles Isso. bem interessante é um que a gente pega a moxa, que é uma lãzinha, que a gente põe fogo nela, faz calor e joga calor para dentro. Quando a gente tem deficiência de calor, põe calor para dentro. E isso demora uma consulta, 20 consultas? Como que isso faz para diminuir, pelo menos, sair um pouco do quadro de dor? Então, dor a gente lida na primeira sessão. Sempre. Ah, que bom. É tão instantâneo assim? A maioria das coisas é. Só que daí depende do tipo da pessoa. Tem pessoas mais yang, pessoas mais yin. Pessoas mais yin demoram um pouco mais. Entendi. Pessoas mais yin demoram um pouco mais, são mais frias. Então Uhum. você vai ter mais dificuldade de iniciar o processo. Afinal de contas, fogo, você taca combustível, ele pega fogo cada vez mais. A água demora mais tempo para aquecer. Entendi. E outra pergunta que veio para mim, Ébano, foi sobre insônia, que é uma coisa mais emocional, eu acredito, né? Então, a minha Sim, na pergunta verdade, para você é... Primeiro eu falei do corpo, agora eu vou falar um pouco mais do emocional, né? A insônia. uhum. Como que é tratada a insônia? Então, a insônia também, ela tem... a insônia é um sintoma também, né? De vários desequilíbrios. Pode ser, por exemplo, uma deficiência de sangue no coração. Cada órgão tem uma circulação interna na Uhum. medicina chinesa, que tem efetivamente, né? Sim. E essa deficiência de sangue no coração pode causar insônia, pode causar sono perturbado, falta de memória, pode causar ansiedade, pode causar palpitação, tontura. Então, a gente está falando de uma síndrome de insônia, Uhum. por causa de uma deficiência no coração. A Uhum. gente pode estar falando de uma deficiência de energia no baço, Sim. que daí também causa insônia, também causa memória fraca, também causa palpitação. Então, quando a gente está fazendo o diagnóstico, a gente vai lá, como é que está a energia do baço? Está fraca. E a energia do coração, não, está boa. Então, a tua insônia não tem a ver com o coração, vai ter a ver com o Ah, baço. que interessante isso, hein? Eu não sabia disso. Que legal. Tem Obrigado. várias. Imagina. Né? E a outra pergunta que veio foi sobre dores de cefaleia, né? Principalmente enxaqueca. Também. O que você pode falar sobre isso? Que aí vai envolver a dor física, que também serve como dor de ciático, e a dor também do nosso emocional, que também junto com a insônia. Né? Sim, sim. Então, daí a gente vai estar falando de outro sintoma. Enxaqueca para a medicina ocidental é uma doença. Uhum. Enxaqueca para a medicina oriental é um sintoma de alguns desequilíbrios. Principalmente, tem um, por exemplo, que é muito comum, pessoas que têm enxaqueca têm sinusite. Né? Você já deve ter visto algumas pessoas assim. Sim, sim. É um problema de mucosidade e umidade. Que nem eu falei agora há pouco sobre a umidade. A mucosidade é o teu sangue mais grosso. Então, a gente vai tentar fluidificar o sangue da pessoa com pontos que fazem esse tipo de circulação. Então, a gente vai estar falando da via das águas, que ela passa aqui, inclusive. Isso. Então, a pessoa tem enxaqueca, muitas vezes ela é frontal e ela tem sinusite junto. Então, tem pontos específicos da acupuntura que fazem esse processo de fluidificar o sangue. Porque uma das
ideias máximas da acupuntura é: se o sangue e a energia circulam, não tem dor. Então tem que fazer circular. Eu acho isso muito interessante, essa tua frase. Né? E quando que a gente faz, como a gente faz elas não circularem? Como que faz para não circular? Quando a gente não come direito, quando a gente se preocupa com coisas que não deveria se preocupar, quando a gente fica com raiva, com ira, sem ter, sem poder extravasar ela, quando ela acumula, Aham. né? Até a gente estava trocando uma ideia esses dias, né, sobre a vesícula biliar, né? Quando ela está cheia demais, porque o fígado produziu demais, porque você está muito raivoso e não pode soltar, né, acumula. Sim. Então, pode falar. Tem uma pergunta para te fazer que é muito particular minha, que eu Diga acho lá. muito interessante, né? Que nem você comentou no outra live, né? Então, o medo, ele gera em dois órgãos. Não, A a quem bexiga, sente o medo... Ah, tá. Daí tem órgão e víscera. Então, sim, vamos dizer, nos dois ali, tá? Isso. isso. O Vou rim falar e a dois, bexiga. gerado no elemento, Tá. na água. Qual é a diferença? Do qual não entendi a Como pergunta. consegue identificar que é bexiga? Como consegue identificar que é o rim? Ah, Como... não. Não é, nesse sentido. O elemento metal, desculpa, o elemento água, Uhum. a emoção desse elemento é o medo. Sim. Tanto a bexiga quanto o rim sentem. Ah, legal. Porque é o É. elemento, é Uhum. como é que eu posso dizer? Eles precisavam, quando os antigos chineses pensaram dessa forma, eles associaram isso. Então, associaram a água, a contração, e a gente se contrai quando está com medo. Sim. E a gente, às vezes, quando está com muito medo, a gente se urina inteiro, solta a bexiga. Isso é muito comum em todos os bichos. A gente vê bicho com muito medo faz xixi. Legal. Tá? Então, gente, eu acho que é isso. Ébano, mais uma vez, obrigado. Cara, eu que agradeço. Né? Adoro falar sobre isso. Passa seus contatos de volta. Tranquilo, tranquilo. Bom, eu atendo lá em Piraquara, na Clínica Humana, na Eliseu José Hipólito 148, tá? Bem pertinho do terminal de Piraquara, é só seguir reto até o final. Uhum. Qualquer coisa, o telefone é o 30 34 35 35. Estou lá à disposição. Podem me seguir no Instagram ali, né, no @ebano_guiro, se escreve Guiraldi, com Uhum. demudo no final. Facebook também, estamos aí. Qualquer coisa também, dá uma conversada com o Chico, ele passa para vocês também. Se vocês quiserem colocar mais perguntas, mais questões aqui embaixo nos nossos comentários, pode colocar. O Ébano vai ser acessado e ele vai respondendo. Aquilo que eu consigo falar que não é muita coisa, gente. Então, o Ébano, eu chamo o Ébano para responder, na verdade, né? Tranquilo, tranquilo. E mais uma vez agradeço a você, muito obrigado. Agradeço a tua disponibilidade. Desculpa nossas agendas não baterem tanto para Sem conversar, mas isso é problema. bom também, né? Sinal que estamos trabalhando bem. E agradeço a Sinal que ele todos está estarem prosperando. conosco. Agradeço a todos estarem com a gente. Semana que vem teremos outra entrevista. Acredito que vai ser uma entrevista bem interessante, bem legal. É uma pessoa que mora na Alemanha, uma brasileira que foi morar na Alemanha e lá ela está se reinventando, modificando, fazendo coisas diferentes. Eu acho que vai ser bem interessante essa entrevista também. E ela vai dar a ideia um pouquinho do estado atual que estamos vivendo, né? Que estão vivendo Legal. lá, na verdade. Né? Gente, até semana que vem. Fiquem com Deus. Gratidão a vocês. Obrigado, Obrigado, Chico. Ébano. Obrigado mais uma vez. Até depois. Obrigado. Tchau, tchau, gente.